Vamos ver um exemplo usando o condicional if-else. O problema é o seguinte: implemente um programa que leia 4 notas de um aluno e calcule a sua média. Se a média for maior ou igual a 6, apresente uma mensagem informando que o aluno foi aprovado. Caso contrário, solicite a nota do exame e calcule uma nova média. Se a nova média for maior ou igual a 6, informe que o aluno foi aprovado. Caso contrário, informe que ele foi reprovado. Então vamos vamos criar o programa para resolver esse problema aqui. Primeiro nós temos então o nosso padrão lá, né? Include IOString, use namespace std, int main, né? Com return 0. Vamos lá. Primeira coisa, então, eu tenho um programa que vai ler aqui exatamente 4 notas de um aluno e calcular sua média. Então, vou usar a variável N1, N2, N3, N4 para armazenar as notas e uma variável média para a média. Agora, tem uma situação que acontece. Caso contrário, solicite a nota do exame. Então, deixa eu aproveitar, vou criar uma variável para armazenar a nota de exame e uma variável também para calcular a nova média, que vai ser ME. Tá? Então, a nota do exame e a média do exame. Beleza? Assim, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, de pedir ao aluno, né, para solicitar, pedir, né, não o aluno, o usuário, para digitar as 4 notas. Então, primeira mensagem na tela, digite as 4 notas do aluno, em seguida, CIN, N1, N2, N3 e N4. Li as 4 notas. A pessoa digitou no teclado, leu as 4 notas. Em seguida, cálculo da média. Como é que é a média? Somo as 4 notas, né, com parênteses aqui, e divido a soma das 4 dividido por 4. Tem a nova média calculada aqui. Depois, né, o que eu tenho? Se média for maior ou igual a 6, que é a condição que tem aqui, se a média for maior ou igual a 6, apresente uma mensagem informando que o aluno foi aprovado. Então, como eu vou usar somente uma única linha, eu não preciso colocar um bloco de instruções, basta uma única instrução. Então, Cout, o aluno foi aprovado com média barra N. Agora, caso contrário, ou seja, a nota é menor do que 6, então, nesse caso, várias situações vão acontecer, baseado nessa informação. Primeiro, solicitar uma nova nota de exame, calcular uma nova média e depois dizer ainda se ele foi aprovado ou não no exame. Então, como vão ter várias instruções, vou colocar um bloco de instruções. Então, abro uma chave e começo a colocar as outras instruções que vão acontecer caso essa situação não aconteça. Então, primeiro, peço ao aluno para digitar a nota, né? Ou seja, o aluno está de exame com a média. Informei que ele está de exame e qual foi a média que ele teve. Em seguida, vou pedir o aluno, né? Em seguida, vou pedir o usuário para digitar a nota do exame. A pessoa vai digitar, então nós vamos pegar o CIN, armazenar dentro da nota de exame, né? NE. Com essa nova nota de exame, vou fazendo o cálculo da nova média. Então, a média do exame vai ser a média que eu tenho, né, atual até agora, mais a nota de exame dividido por 2. Obtendo essa nova média, eu vou colocar a informação. Então, se média for maior ou igual a 6, vou imprimir uma informação parecida com a de cima. Então, o aluno foi aprovado no exame com média ME. Como podemos ver também, como só tem essa única instrução dentro do if, então eu não preciso de um bloco de instruções. Se não, a mesma situação também, como só tem uma única linha, eu não preciso de um bloco de instruções. Então, Cout, o aluno foi reprovado no exame, certo? Com a média ME. Beleza? Então, o aluno foi reprovado no exame com a média ME. Então, aqui nós temos as duas situações. E para fechar, então, isso tudo aqui aconteceu caso seja a nota menor do que 6, então fecha. Então, se a gente for ver, se a nota for maior que 6, ele executa somente essa linha aqui e depois dá um salto para o fim, aqui, né? Agora, se não, isso aqui é tudo que vai acontecer caso a nota seja menor do que 6. Por isso que eu preciso colocar todo esse bloco dentro desse if. Por quê? Porque toda essa condição, tudo que está sendo feito aqui, vai acontecer somente se a nota for menor do que 6. Tá? Então, tudo tem que estar dentro desse else aqui. Vamos ver esse programa, a execução desse programa aqui passo a passo.
Primeiro, né, nós temos aqui então a memória e o console aqui que vai acontecer as mensagens para a gente ver, acompanhar passo a passo. Então, a primeira coisa, float, N1, N2, N3, N4, NE, média, NE. Então, a memória foi alocada aqui. Nesse caso, vou representar a memória assim agora, porque o número de variáveis vai aumentar, então fica mais simples representar do que usando aquela tabela lá que a gente estava acostumado até os exercícios anteriores. Então, N1, N2, N3, N4, está aqui, NE, média, média de exame. Próxima linha, aqui em cima, digite as 4 notas do aluno. Então, aparece no console, digite as 4 notas do aluno. Em seguida, o comando para fazer a leitura do teclado, a pessoa digita 8, 7, 5, 8. Então, é armazenado na memória 8, 7, 5 e 8. Calculamos a média. Então, N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Então, calculando essa média, o valor dela vai dar exatamente 7, que está armazenado aqui na média. Depois nós temos, se média for maior ou igual a 6, o valor da média é quanto? 7. Então, média é maior ou igual a 6. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui para essa linha aqui agora e vai falar, o aluno foi aprovado com a média. E vai aparecer no nosso console. O aluno foi aprovado com média 7. Daqui, ele vai dar um salto, vai vir até o return 0 e termina a execução para essa entrada aqui com os valores 8, 7, 5 e 8. Agora vamos ver um segundo exemplo com a entrada um pouco diferente. Então, mesma coisa, nós temos a memória no nosso console. Começamos a memória, alocou os espaços de memória. Próxima linha, digite as 4 notas do aluno, né, que nós vimos aqui. Digite as 4 notas do aluno. Então vai aparecer no console, digite as 4 notas do aluno. Em seguida lá o CIN vai dar para a gente fazer a leitura do teclado. Então o usuário digitou 5655 e apertou Enter. Então esses valores foram armazenados na memória, 5655 foram para a memória, né? Daqui veio para a memória. Calculamos a média. Então nesse caso a média deu 5,25 aqui. Então calculamos a média deu 5,25. Então ele vem para o nosso if aqui. O valor da média 5,25 é maior ou igual a 6? Não. Então o que ele faz? Ele sai do if e vem para o else. Né? Caso esse valor não for verdade, ele vem para a parte falsa, que é o else. E vem executando o else agora linha por linha. Então abre chave, vai aparecer na tela. O aluno está de exame com média, então apareceu o aluno está de exame com média 5,25. Em seguida, digite a nota do exame. Então digite a nota do exame, vai aparecer no console. Vamos fazer o CIN, pedindo ao usuário para digitar lá a nova nota do exame. Essa nota do exame vai ser alocada aqui no NE, como nós estamos vendo aqui. Vamos calcular uma nova média. A média calculada é 6,125. E agora vamos para o if. Se o quê? A média, ME é quem? 6,125. É maior ou igual a 6? É. Então ele vai entrar nesse Cout e vai apresentar. O aluno foi aprovado no exame com média ME. Em seguida, daqui, né, ele vem para o final do else, porque como ele entrou na parte verdadeira desse if, ele não entra nessa parte falsa desse if, né, e volta para o final daquele else principal lá, que indicou que nós entramos em todo esse processo, porque a nota do aluno inicial foi da média, né, da primeira média, foi menor do que 6. E vem para o return aqui e termina. Né. A única execução que nós não fizemos foi caso o aluno não tirasse uma boa nota na prova do exame. Aí, no caso, a única diferença seria que, de vez dele entrar aqui, né? De vez dele entrar aqui, nessa situação, ele teria vindo para o else e apresentado essa mensagem aqui. Tá? Espero que vocês tenham compreendido a utilização do if else.